Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um podcast e hoje o tema vai ser intimidade. Então a gente entender um pouco do que é ter intimidade com Deus, o que é a intimidade, quando ela começa e o que ela representa na vida de um cristão e na nossa vida pessoal, né? Hoje estamos com o Gu de novo, com a Má, com a Gabi também. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Então eu queria que vocês puxassem, o que vocês pensam sobre intimidade, o que é ter intimidade, o que vocês estudaram hoje sobre isso? Okay. Bom, intimidade por mim é que a gente tem a liberdade, né? Eu acho que é um assunto que repercute muito, porque muitas pessoas se questionam, se perguntam, e isso nos faz também, às vezes, eu acho que o início de um cristão a gente se questiona, tipo assim, mas eu tento buscar todos os dias, não consigo, eu tento ler a palavra todos os dias, não consigo, eu tento escutar um louvor todos os dias, eu não consigo. Então acho que se trata muito mais do que isso, né? A intimidade é algo que a gente tá aqui, nós somos íntimos, nós estamos às vezes todos os dias juntos, é saber o que realmente agrada o Espírito Santo, agrada a Trindade, agrada o que nosso amigo gosta, nós chamamos ele como amigo, e saber o que ele não gosta, entendeu? É conhecer ele a cada dia mais. Eu acho que isso tá vindo com os tópicos, eu acho que um tá ligando um pouco o outro, né? Então a gente estava aqui no podcast passado falando um pouco mais de como a gente busca, como mais a gente conhece, e agora a gente vai tratar sobre a intimidade. Então uma coisa vai ligando a outra, eu acho, né? E eu estudei um pouco sobre, eu acho, arrependimento, né? Eu tava à tarde refletindo um pouco. Tem um louvor que vocês viram que eu tava escutando, eu tô escutando ele direto, sobre me ensinar a ser igreja, né? A todos os dias. Então, por mais que nós já temos uma caminhada cristã, todos os dias a gente vai aprender algo novo. Todos os dias a gente tem algo a receber do Espírito Santo. Todos os dias ele quer falar algo novo conosco. Então, todos os dias eu preciso ser igreja. Todos os dias eu preciso aprender a realmente dizer eu não sou nada. Eu preciso aprender, sabe? A mesma coisa no nosso profissional, no nosso particular. Eu acho que todo dia a gente precisa aprender algo novo, entende? Nunca se estagnar e dizer assim, não, isso eu já sei de tudo. Não, esse versículo eu já sei de tudo. E com isso, para mim, veio a história de Davi. Quando Davi, ele se arrepende. Isso está lá em Salmo 51, onde Davi realmente ele quebranta o seu coração diante da presença do Senhor, onde ele diz, Senhor, me ajude, porque eu sou um homem falho, eu sou pecador, e isso não entrega que nós, numa caminhada cristã, por mais que nós buscamos, nós estejamos 5, 10, 15, 20 anos, nós não vamos buscar todos os dias. A gente vai ter o discernimento de dizer, Senhor, me ajude todos os dias. Continuo sendo falho, eu continuo sendo pecador, mas Espírito Santo, me ajude todos os dias. Eu preciso mais todos os dias. Eu preciso me entregar mais. E é algo que o Espírito Santo tem ministrado muito na minha vida, entende? Sobre tudo que eu entrego perante ao Senhor, eu vejo assim, Senhor, parece tão pouco diante da tua presença, sabe? Tudo que o Senhor já me deu, eu olho dessa forma e eu vejo pro Senhor, pelo menos essas 2 últimas semanas, eu tenho falado para ele, Senhor, parece que eu te entrego tão pouco, sabe? Tão pouco. Eu posso ir, eu posso te louvar, eu posso trazer uma palavra, eu posso te adorar, eu posso dançar, eu posso fazer inúmeras coisas, mas parece tão pouco, sabe? E o Senhor tem falado, mas tudo que eu coloco em ti é de valor. É de valor, ele tem um valor, entende? Então o maior valor é o sacrifício de Jesus, isso todos nós sabemos. Mas tudo que nós entregamos também diante do altar do Senhor tem um valor, porque se vir dele, gera algo valioso, gera algo de valor, né? E isso nós só adquirimos conforme nós nos colocamos diante da presença dele. E eu acho que o arrependimento é uma forma essencial de ter uma intimidade com o Espírito Santo. Porque daí ele vai vendo com o coração contrito e com o coração quebrantado, dizendo, realmente está querendo mais. Ele não vê apenas de gestos ou algumas formas, mas ele vê através do nosso coração. Eu não sei se vocês têm algo a compartilhar sobre isso. Sobre Davi, algo que eu já estou estudando, vai fazer umas 2 semanas. E me encanta muito a história dele, porque é algo que, se tu for parar para ler mesmo, tu vê uma intimidade muito grande, né? O relacionamento de Davi com Deus, sabe? Isso é que, claro, Davi pecou, Davi errou, Davi fez várias coisas também que não agradaram ao Senhor. Mas mesmo assim, como tu falou, arrependimento também foi gerado no coração dele. Então não é à toa que ele era um discípulo segundo o coração de Deus, sabe? Então eu vejo que a intimidade, ela nos leva para perto do Senhor, mas também ela revela o nosso caráter, né? Então se eu sou íntima do Senhor, um caráter é moldado dentro de mim. Então
algo de bom tem que sair de mim, do meu falar, das minhas atitudes, porque já não sou mais eu que estou falando, não, já não sou mais eu que estou tendo essas atitudes ou fazendo as coisas, mas sim tem alguém guiando os meus passos, sabe? Então a história de Davi mexe muito comigo também, tá mexendo esses últimos dias, porque fala muito sobre isso mesmo, sobre arrependimento, sobre caráter, sobre intimidade. Como uma intimidade ela é valiosa quando a gente trata ela, quando a gente busca ela no Senhor, sabe? E para que a gente possa ter qualquer outro tipo de relacionamento com outras pessoas, é necessário que a gente tenha uma intimidade duradoura com o Senhor. Não só de um dia, mas de dias e de horas, entende? Acho que a história de Davi mexe E o bastante versículo comigo. que mais me impacta é ali no 51:11, onde ele fala: Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Eu acho esse um reconhecimento muito alto, porque ele, em todo o capítulo, ele fala ali, ele começa já iniciando: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Davi ali está totalmente, eu vejo, se rasgando diante da presença. É isso que eu acho que o Espírito Santo ele faz ele olhar de uma forma diferente para nós. Sabe? Se rasgar, ele não se importar, ele reconhecer realmente tudo que ele fez, beleza, ele fez, mas o Espírito Santo olhar ele falando assim, caraca, essa pessoa ela quer um pouco mais. Sim. E isso a gente adquire conforme o tempo. A gente não vai ter uma intimidade de um dia. Eu vejo dessa forma. A gente não vai criar um laço muito íntimo com uns 5 dias, uma semana, um mês. Eu acho que isso é um constante. muita devoção, né? É até a vinda de Jesus, né? Então, a cada dia mais a gente vai começar a dizer, Senhor, nossa, agora eu vejo dessa forma, o Senhor me abriu os meus olhos. Agora eu posso ver de uma outra forma, uma transformação. Então, essa intimidade, ela nunca vai estagnar. Ela nunca vai acabar. Eu vejo dessa forma, ela só acaba quando a gente para. Quando a gente cessa. Quando a gente realmente fica assim, hoje, entendeu? Então Sim. eu vejo muito dessa forma. Até algo que tu falou que, por exemplo, realmente a intimidade, Deus tem sempre algo para entregar, falar conosco. A gente tem que estar sensível para isso. E o momento que a intimidade para é realmente quando a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente não tem para onde evoluir, sendo que a gente pode ler o mesmo versículo, sendo que a gente pode ser ministrada várias vezes a mesma coisa, mas o Espírito Santo sabe da nossa necessidade e ele vai sempre querer falar com a gente e nos ministrar de formas diferentes. Então, por isso que é tão importante, assim, a gente permanecer na busca, permanecer na entrega, porque no momento que eu entrego algo de mim, é que eu me diminuo para que ele possa ministrar em mim e falar o que é necessário para que eu possa evoluir. E se eu decidir que eu não tenho mais nada para oferecer, ou que Deus não tem mais nada para oferecer, aí realmente não tem como mais eu ouvir o Espírito Santo falar comigo. Isso é uma das coisas que mais pode tornar alguém frio ou até mesmo morno, que é uma das piores coisas. Sim. Eu acho que a gente nunca... Desculpa te atrapalhar, Júnior. Mas acho que a gente nunca busca de uma forma tão profunda quanto a gente não possa buscar cada dia mais, sabe? Eu acho que todos os dias a gente consegue ir mais profundo. Todos os dias a gente consegue ter um nível de intimidade maior com Ele. Então a gente nunca vai ser tão íntimo de Deus em um ponto que a gente não tenha para onde correr ou para onde buscar mais. Creio que todos os dias a gente tem uma intimidade para ser revelada, uma intimidade para ser desenvolvida nele também. Já que é sobre intimidade, você é íntimo, né? Eu sou agoniado, vocês sabem, coisa me apertando. Então eu acho que desde o começo da Bíblia, desde do momento que ela começou a ser escrita, Deus ele mostra um intuito de ter intimidade com a gente, né? Sim. Lá no Éden, ele tinha intimidade com Adão e Eva. Ele descia todos os dias pra conversar com eles. Queria saber como foi o dia, o que eles fizeram, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo tudo o que eles tinham feito, o que eles tinham comido, os animais que eles tinham dado nome, tudo isso, Deus ele tinha vontade de ouvir deles, né? E eu acho que no decorrer da palavra a gente vê muitas pessoas que tiveram intimidade com Deus. Mas em Mateus 6, se eu não me engano, a gente vê quando Jesus ele explica sobre intimidade e a gente entende que intimidade não é sobre palcos, não é sobre aparência, a gente não vai ser aplaudido na nossa intimidade. Mateus 6 vai falar, então, entra no teu quarto, né? Então, fecha a porta do teu quarto. E a intimidade começa ali. Ela é no quarto. Ela é quando ninguém tá vendo. É quando os meus pais não estão me vendo, quando os meus pastores não estão me vendo, quando a liderança não está me vendo. Mas é somente quando está eu e Deus. É eu tendo intimidade com Ele, eu conhecendo Ele, eu ouvindo a voz dEle, eu buscando a presença dEle, né?
E eu acho que isso é uma coisa muito forte. E depois a gente vai vendo outros momentos do agir de Deus, outros ensinamentos dele. E pessoas que foram usadas com intimidade com ele, né? E eu acho que essa é a parte mais interessante de toda a história. O Deus que criou o universo, ele tem interesse em ter intimidade comigo, né? Tiago vai falar sobre intimidade também. Ele vai falar, se eu não me engano, ele fala... buscai a Deus e ele se revelará a vós. Então, é ele dizendo, se você me buscar, eu me revelo quem eu sou. Se você me buscar, me conhecer, eu mostro o que eu posso fazer. Se você dobrar o joelho no teu quarto, eu derramo o meu poder sobre você. E não é sobre ter poder ou agir no poder, mas quando a gente tem intimidade com Deus, é inevitável receber o poder dele e transmitir o poder dele, né? E a gente vê muitas pessoas que tiveram muita intimidade com Deus. E eu acho que a gente pode citar alguns, assim. Eu vou citar alguns que são mais... Eu acho que mais fortes pra mim. Depois a gente pode... Você cita também. Mas eu acho que, pra mim, o que mais me pega muito, assim... são dois em específico, sabe? São dois que eu acho que o momento que a gente realmente vê uma relação, e é quando Moisés, por exemplo, né? Moisés a gente vê basicamente ele discutindo com Deus, ele trocando, por exemplo, farpas, por exemplo, ok, eu vou, mas se o Senhor não for, eu não vou, né? Outra coisa que ele fala que eu sempre dou risada quando eu tô lendo a palavra, eu digo assim, Deus, eu quero ter esse nível de intimidade contigo, que é quando Deus ele tá falando com Moisés e Deus ele fala, porque é o teu povo. É Deus dizendo, eles erraram, é teu povo, Moisés. Eles estão debaixo de ti. E Moisés responde de volta, não é meu povo, não. É o teu povo. Então é Moisés, ele naquela situação ali com Deus e cara, como que tu vai falar isso? É Deus! Mas ele já não via mais o cara que tá sentado lá em cima no trono, não. Era a pessoa que ele era íntimo, né? E depois vem, eu acho que é o que mais me pega sobre intimidade, foi o que a pastora ela pregou na quinta? Acho que foi na quinta, foi no domingo. Ela pregou sobre Lázaro. E cara, quinta, né? Lázaro, ele era amigo de Jesus. Ele era amigo pessoal de Cristo, né? E a gente escutou uma ministração e ela tem falado muito comigo ainda no meu coração, e a pastora ministrou sobre isso depois na igreja. E Lázaro, ele era próximo, né? Tanto que Jesus, ele é amigo dele. E quando Jesus, ele sabe que Lázaro está doente, está morrendo, porque as irmãs mandam avisar Jesus, a palavra fala que Jesus, ele se tarda, né? Ele demora aí. E Jesus sabe o que estava acontecendo. E a gente vê isso em Marta e Maria, porque quando Jesus chega, a resposta delas é: se você tivesse chegado antes, ele estaria aqui. E a gente vê essa certeza. E daí aquele cenário da gente ver Lázaro talvez morrendo, talvez na cama dele, e ele dizendo: meu amigo tá chegando, sabe? Tá tranquilo, gente. Não se preocupem, não chorem. Não chorem aqui no meu leito de morte, porque o meu amigo tá chegando. E algo muito forte que eu acho que falou muito no meu coração sobre essa palavra foi uma frase que se Jesus ele deixasse outras pessoas esperando, essas pessoas abandonariam, mas os amigos dele ele faz esperar. E não é sobre somente fazer esperar, né? Mas ele mostra que a glória dele pode ser resplandecida em mim. Então, eu sendo amigo, eu sendo próximo, eu sendo íntimo, ele pode fazer a boa obra em mim, porque ele é mais glorificado na minha morte do que na minha vitória. Ele é mais glorificado quando eu caio do que quando eu estou de pé. Porque no momento que eu sou falho, no momento que eu sou humano, no momento que eu sou carne, é quando ele pode mostrar a glória dele em mim, né? Então eu acho que esse é o principal. A gente buscar essa intimidade de entrar no meu quarto, fechar a porta e dizer: eu fico aqui até o Senhor falar comigo. Eu fico aqui até a resposta vir pra mim. Eu não quero saber o que o profeta falou, não quero saber o que o apóstolo, o que o meu líder, o que meus pastores falaram. Eu quero ouvir do Senhor. E muitas vezes esse é o erro das pessoas. As pessoas não buscam ter intimidade com Cristo, elas vivem de profecias, vivem de ver o que o outro falou, ou vivem da intimidade do outro, né? E isso acaba se tornando um Uzias. E eu acho que isso é o principal. Muitas pessoas têm um Uzias, porque elas vê
vivem da intimidade. Tanto que lá Isaías ele vai falar: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Então precisou morrer Uzias para que ele começasse a ter uma intimidade com Cristo, para que ele visse ele assentado sobre o trono. Então, quantas vezes a gente tranca realmente a porta do nosso quarto, sabe? Quantas vezes a gente realmente busca viver essa intimidade, esse relacionamento de ouvir a voz dele, sentir o que ele tá falando e entender o que é buscar uma intimidade. E é isso que o Gu falou, não é de uma hora para outra, de um dia para o outro. Acho que a intimidade é algo que é construído com calma, né? E depois vai entrar o que Ezequiel fala. Ezequiel, ele fala sobre as águas que o Senhor começa a nos levar, né? E ele fala que primeiro são águas que estão nos tornozelos, depois águas nos joelhos, depois água nos lombos e águas que tem que se passar a nado, né? E o Senhor vai levando ele de pouco a pouco, né? Então, tu tá com as águas aqui, mas eu quero te levar lá na frente. Mas para isso eu preciso que você renuncie isso, preciso que você abra mão disso. E assim vai indo a caminhada dele, né? Então ele vai indo a cada 1000 côvados, cada 500 metros ele vai andando. Então, o quanto isso vem do nosso coração, quanto isso vem da nossa busca, da gente buscar realmente viver essa intimidade, sabe? E isso é muito curioso porque até essa ministração que tu comentou, tem outra frase que mexeu muito comigo, né? Até falei com a pastora, é que Deus não está interessado nos nossos planos. Deus está interessado na nossa morte, né? E isso para mim mexeu muito comigo, muito, muito. Entendeu? Porque a gente planeja. A gente sabe, às vezes, eu vou planejar o horário que eu vou acordar, eu vou planejar o horário que eu vou tomar café, o horário que eu vou sair de casa e tal. Mas Deus sabe dessas coisas, entende? E Deus não se interessa muito nisso de nos olhar assim, eu sei dos seus planos, filho, mas eu tenho os planos maiores, né? Então, a parte do quarto não é só um quarto físico. Eu não vou entrar só num quarto físico, vou entrar num quarto físico, vou fechar a porta e agora. Não, a parte do nosso quarto é quando realmente a gente tem o interesse e a gente quer, Senhor, eu quero. Apesar de eu estar com algumas pessoas, eu vou me retirar um pouco, pode ser num banheiro, pode ser em algum lugar, mas isso não se torna um local físico de eu dizer assim, não, é apenas nesse momento, é apenas nesse local. Não, porque senão fica muito fácil, entendeu? Dizer, eu só vou buscar Deus no meu quarto de manhã, eu não tenho mais outro local para te buscar. Não, a gente está limitando. E Deus não se coloca num lugar de ser limitado, né? Ele vai além, igual tu falou sobre Moisés e etc e tal. Deus, ele tem o prazer de se relacionar com nós. Ele tem o prazer, é isso que o Júnior acabou de dizer, ele tem o prazer de se relacionar com nós. Por isso que ele fala que ele não nos abandona, não nos deixa. Por isso que ele fala que a todo momento ele está do nosso lado. Ele tem prazer. Por mais que nós sejamos falhos, pecadores, ele tem prazer em se relacionar com nós. Ele tem prazer em estar do nosso lado. E é isso que nós nos tornamos e nós vemos assim, Senhor, quão graça é essa? Quão misericórdia é essa? Que por mais que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não estamos, sabe, em santidade junto contigo. Ele olha assim, mas eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em usar você. Eu tenho prazer em estar do teu lado. E uma das pessoas que a gente mais vê nítido nisso é o que o Júnior tá falando. É Lázaro, é João, é discípulo, é Moisés. Sabe, é Isaías, onde ele olha, Senhor, eu tenho os lábios impuros, eu não sei falar. É onde muitos de nós, às vezes, nos encaixamos dizendo, mas eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Senhor, eu não sei nem falar, eu não sei me posicionar diante das pessoas. E o Senhor fala, beleza, você é assim. Você sem mim é assim. E comigo? Comigo é algo totalmente diferente. Então a gente vê, a gente sabe realmente a presença do Senhor, onde a gente vê a diferença na pessoa. A gente sente quando realmente uma pessoa de Deus é quando ela chega. A característica que ela mostra, né? E a gente vê várias pessoas. A gente fala de Billy Graham, Benny Hinn, né? Entende? A gente fala do Theo, a gente fala das pessoas. A gente sente, realmente, a gente fala dos nossos pastores. A gente sente por quê? Porque eles atraem a presença. A presença anda com eles. A gente vê essa diferença porque a fisionomia da pessoa muda. A característica da pessoa muda, ela não vive mais para ela. A gente vê essa devoção. Eu acho que um dos principais tópicos também é o temor diante da presença do Senhor. É ter o temor, é saber reconhecer, dizendo, Senhor, eu tenho temor à tua presença. Sabe, eu sei dos teus ensinamentos, eu estudo os teus ensinamentos, mas eu tenho temor. Então a gente não começa a fazer mais por uma forma de obrigação. A gente começa a fazer de uma forma que a gente fala assim, eu não quero fazer porque eu reconheço que isso não agrada o meu amado, que isso não agrada o meu amigo. É aquilo que a gente está falando. Ele tem prazer em se relacionar com nós, mas muitas das coisas ele não tem prazer no que nós fazemos, nos nossos planos, nos nossos pensamentos, na forma que nós agimos. Eu acho que muito isso que tu falou sobre Lázaro envolve também a confiança, né?
o quanto que Lázaro, mesmo sabendo dele estar doente, quase estava à beira da morte, morrendo, ele confiando que Jesus iria estar ali junto com ele, que Jesus ia de encontro. Mas isso revela muito a confiança também de Marta e Maria no Senhor, sabe? Por mais que elas acreditassem, mas independente da intimidade que elas tinham com ele, elas questionaram se ele poderia fazer ou não. Não, se o Senhor tivesse chegado antes. Tá, mas ele chegou ali. Entende? Então eu vejo que quando a gente tá no nosso íntimo, e é bem isso que tu falou também sobre nós estarmos dentro do nosso quarto, e como tu falou, Gu, muitas das vezes no meu antigo trabalho, eu estava fazendo jejum, eu queria ter um momento de intimidade, eu não tinha o meu quarto ali, então eu simplesmente me reservava em um determinado local. Eu pegava meu fone de ouvido, colocava um louvor, pegava minha Bíblia, meu caderno e ia, sabe? Porque não é um local que vai determinar se eu busco ou se eu não busco, sabe? É a minha força, é a minha vontade de querer ter um momento com ele. É eu estar disposta a querer buscar a ele. Então eu vejo que a história de Lázaro e essa história que a pastora trouxe é muito fera, porque eu fico tipo, caraca, ele fez. Tem algumas pessoas que ele deixa esperando, mas tem outras pessoas que não. E que privilégio, né? Se nós formos essas pessoas que o Senhor deixa esperar. Porque nós nos tornamos íntimos a tal ponto que ele nos chama de amigo. Então, assim, se o Senhor me deixar esperando hoje, amém, Senhor. Isso já é uma resposta de oração para mim, sabe? Porque é uma intimidade que foi gerada nele, que independente de qualquer coisa, independente se ele veio, se ele não veio, ele sabe que eu vou permanecer ali. Porque a minha confiança está nele, sabe? A minha confiança foi gerada nele. Então, eu vejo que a intimidade e a confiança andam sempre lado a lado. Porque é algo que é gerado no Senhor e também é gerado no nosso secreto. Até mesmo o que o Hugo falou sobre a gente estar realmente confiando e tal. E juntando isso à questão de Moisés. Moisés, ele confiou em Deus porque Deus estava na frente disso. Mas Deus também confiou em Moisés. Porque se no momento que Moisés fala que o povo era de Deus, mas Deus responde que o povo também era de Moisés, é porque ambos eles tinham um caminho. E realmente a intimidade, a confiança e a obediência, eu creio que elas andam lado a lado, mas elas também são uma via de mão dupla. Quando eu entrego a minha confiança, minha intimidade, a obediência para Deus, ele também vai ter algo para me entregar. Mas no momento que eu não recebo aquilo, eu vou deixar como se fosse um fardo de Deus. Mas no momento que nós dois estamos lado a lado, de mãos dadas, realmente eu buscando cada vez mais, eu entregando totalmente, eu sei que Deus, ele vai ter realmente a medida certa. Ele vai saber que em determinado momento eu aguento águas nos joelhos, águas na cintura, mas vai ter um momento no qual eu vou estar tão entregue que eu vou buscar e eu vou realmente deixar. E eu lembro de uma frase que eu não lembro exatamente quando foi, mas faz bastante tempo, que era que no oceano de Deus é o único lugar que quanto mais a gente se afoga, mais vida a gente tem. Porque a gente entende que a vida não é apenas aquilo que a gente vê, não é apenas o raso, mas realmente o que ele pode fazer é as vidas, que é realmente quando a gente fala, né, minha vida por vidas, que é realmente eu entender que a minha vida já não é mais minha e que realmente a minha prioridade, do tanto que o Senhor me ministrou, ele depositou algo em mim. Então eu tenho algo para entregar também. Eu tenho algo para ministrar e alimentar vidas. E eu não me tornar obesa espiritualmente ou coisas do tipo. É realmente eu ter uma confiança nele, que ele também vai poder confiar em mim. Que é quando a gente é amigo dele, ele também nos aproxima dos amigos dele. Ele nos aproxima dos filhos dele ou até mesmo das pessoas que não conhecem ele. Para que a gente possa também ajudar. E ele entende até nossos limites, né? Exato. Onde a gente pode agir, onde a gente não pode agir. Deus entende tudo. É como se ele fizesse assim, eu só espero você retornar ao lugar. Muitas vezes a gente perde o direcionamento do lugar, né? Entende? Igual o Júnior falou, o altar ele só revela o teu secreto, o teu íntimo. Entende? O altar ele vai revelar tudo. Tudo passa em cima do altar. Se tu vai estar lá por um status, por um holofote, ou se está para engrandecer teu nome, eu acho que o altar ele acaba revelando todas as formas, todas essas partes. Por isso que uma vida de quem leva o secreto, ela vai trazer a presença não somente em cima do altar, sabe? A vida que atrai o secreto é quando você tá passando na rua, tu vê assim, nossa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa, entende? Então o secreto ele começa a se revelar para as pessoas, entende? Ele se revela em você, o que você faz no secreto. Onde então, ele transborda. Entende? Então eu acho que é muito essa parte. O secreto ele vai se revelar nessa parte. O que você faz no seu quarto, o que você faz dentro do seu carro, o que você faz na rua, o que você faz no meio dos seus amigos, ele vai ser revelado uma hora. Sim. Deus não deixa nada por isso. Então, por isso que eu acho que ele tem prazer na espera. Nós que somos muito ansiosos. Eu digo por mim mesmo. Né? Às vezes a gente quer o negócio assim.
assim, assim, assim. E o Senhor fala, agora eu vou... Às vezes eu acho que ele olha assim, agora eu vou fazer tu esperar. Antes tu ia esperar só isso, agora eu vou fazer esperar mais um pouquinho. Né? Então eu vejo isso. Ele tem prazer na nossa alegria, ele tem prazer no nosso choro, ele tem prazer na nossa dor. Mas com todo esse prazer, ele fala assim, eu estou do seu lado. Eu posso ter prazer em tudo isso, mas eu estou com você. Esses dias eu ouvi uma frase de uma pessoa que ela falou que a gente só pode transbordar algo no culto. E a gente não pode esperar algo de pessoas no culto. A gente tem que transbordar no culto aquilo que nós vivemos no secreto, sabe? E se a gente não recebe nada durante cultos, durante pregações, a gente tem que ligar um alerta. O que nós estamos buscando no nosso secreto? O que nós estamos buscando na nossa intimidade? Nós não podemos, tipo assim... Se o Júnior tá pregando hoje... E tu tá lá no louvor. Eu não posso simplesmente culpar vocês dois de eu não estar recebendo a presença. Sabe? Eu tenho que ligar um alerta. Poxa, o que eu ando fazendo no meu secreto que a presença não está sendo atraída por mim mesmo, entendeu? Não é só pastores, não é só preletores, não é só ministros ou até ministras que atraem a presença do Senhor. Eu vejo que aqueles que estão sentados ou recebendo a palavra também estão atraindo a presença. Então, acho que um transbordar de um culto, acho que um avivamento só começa... Aquele transbordar extraordinário do culto só começa quando a gente entrega algo no secreto. Se na noite anterior eu entreguei uma noite extraordinária com o Senhor, eu não dormi, mas eu acordei, tipo assim, eu dormi 30 minutos, acordei renovada, mas toda a minha madrugada eu passei com o Senhor, eu tenho total certeza que algo no culto à noite eu vou transbordar, entendeu? Não só para mim, mas para as pessoas que vão estar ao meu redor, porque eu vejo que o Senhor faz isso. Quando a gente entrega, não é só a gente que recebe. Outras pessoas também recebem junto conosco. E isso é muito, muito massa, porque é um cuidado dele com as pessoas que estão ao nosso redor e com a gente também. Então, a espera também faz parte também dessa intimidade, porque é como se a gente estivesse entendendo aquilo que ele está fazendo. É como foi aquilo que a gente falou da semana passada, né? Sobre o propósito, sobre a promessa e tudo. Então, se a gente não esperar, se a gente não tiver intimidade suficiente para esperar, a gente também não vai ter intimidade suficiente para receber. Então, assim, eu vejo que a espera também faz muito parte do plano que o Senhor tem para a vida de um cristão. E isso é muito bom porque a gente pode falar. Eu posso falar minha experiência, o Júnior pode falar a experiência dele, a Gabi fala a experiência dela, a Má a experiência dela. A gente pode unir isso debaixo de uma visão, a visão da nossa igreja. Mas isso só você que está assistindo vai viver uma experiência. Entendeu? A gente pode contar as nossas experiências do secreto. A gente pode contar um pouco, né? Porque tem coisas que no secreto só a gente vivencia que a gente guarda para nós. E eu acho que um pouco não, é a maioria das coisas que a gente vive. A maioria da parte do nosso secreto a gente não abre, a gente não fala. Entendeu? É coisas que nós sabemos junto com ele. E isso você só vivencia se você fizer também. Entende? A gente pode vir, a gente pode conversar, a gente pode dizer esse momento de intimidade, esse momento de secreto. Mas isso a gente só conquista quando a gente está com ele. Entendeu? Eu não posso fazer nada, o Júnior não pode. A gente pode auxiliar, a Má, a Gabi, a gente pode auxiliar você. Mas como eu faço um devocional, como eu escuto um louvor ou algo assim. Mas um momento de intimidade com o Senhor é o secreto de você. É como você trata o seu amigo. É como eu trato o Júnior, às vezes brincando. Hoje a gente estava falando de um vídeo, né, Júnior? Falando de um vídeo ali que o Júnior me enviou. É como eu converso com a Má, como eu converso com a Gabi. Esse secreto é como a gente deve agir com ele também. Né? Eu acho que é muito essa forma. Ele vai se revelar a você conforme você busca ele no seu secreto. Então, cada um busca ele talvez de uma forma, mas isso tudo une com o Espírito Santo. E assim ele vai se revelando a cada um de nós. Né? Então, a gente acabou de falar, tipo assim, muita coisa que ele fala pra nós, eu não vou abrir pra Má, não abro pra Gabi, eu não abro pro Júnior. E ele vai falando com nós, ele fala, abre tua Bíblia aqui, ele vai mostrando os versículos, ele vai mostrando as coisas. E o quão prazeroso é isso, né? A gente chegar nesse momento e ele ficar conduzindo e a gente fica, nossa. Chega dias, eu acho que a gente perde a hora, né? Como tem dias que a gente fala, Senhor, agora vamos separar um momento só eu e você. E até mesmo nós não precisamos falar nada, mas só de nós pegar e colocar às vezes um fone e se derramar em lágrimas, até essas lágrimas ele tá entendendo. Até essa lágrima ele tá interpretando, sabe? E a gente ter esse entendimento de dizer, Senhor, às vezes eu não te preciso falar nada, mas o Senhor sabe como eu tô. Mas muitas das vezes ele também espera nós falar, igual o Júnior falou sobre o povo, ele espera nós falar também. Não, Senhor, esse povo é teu. E Deus fala, não, esse povo eu te dei como responsabilidade. O Senhor não espera falar, Senhor, hoje eu não tô bem, eu não acordei legal,
sabe? Hoje eu acordei um pouco mais emotivo, hoje eu acordei um pouco mais cansado. O Senhor muitas vezes espera nós falar também um pouco, por quê? Porque é aí que Ele vai mostrar o renovo, aí Ele vai nos revigorar, aí Ele vai nos dar um pouco de alegria, sabe? Saber essa diferença em dizer, Senhor, hoje eu não estou bem, mas eu estou aqui. E Ele vai falar, mesmo você não estando bem, eu também estou aqui. Né? Então são experiências que a gente tem às vezes que não tem nem como explicar com palavras. Eu acho que todos nós temos isso. Experiências que a gente tem com o Senhor, que a gente não consegue nem explicar com palavras, mas a gente sabe o que a gente sentiu. A gente sabe o toque que Ele fez em nós, sabe? Então a gente começa a viver isso. Eu acho que isso é intimidade. Entende? A não tratar Ele, como o Júnior falou desde o início, como uma pessoa que está somente no trono. Eu acho que isso é o fundamental, não tratar como uma pessoa distante. Não, Ele não está distante. Entende? Ele está a todo momento com nós. É as 24 horas do nosso dia. Ele está todo o tempo com nós. Ele está todo o tempo com os olhos fitados em nós. Ele está todo o tempo com seus ouvidos inclinados, abertos, pronto para nos ouvir. E é muitas das vezes a gente que não abre a boca. A gente que não faz, a gente que não fala. Entende? Então eu acho que é muito isso. Muito isso. Ele está todo momento com nós. Todos os momentos. Eu acho que a intimidade também vem muito do... Cada vez que eu me torno mais próximo de alguém, eu começo a ter semelhança com a pessoa, né? Então, seja um amigo que a gente esteja andando, alguma coisa assim, a gente vai começar a falar do jeito, a gente vai começar a pegar uma mania, uma outra mania, alguma coisa assim, né? Tipo, eu acho que começa com coisa. Até eu brinquei com o pai e com a mãe essa semana. Eles não param de falar, quem vai tá aqui, quem vai tá aqui. Eu disse, nossa, como tão jovial, né? Tão novo. E é a rotina de tu andar com pessoas que tem esse vocabulário e tu começa a incluir no teu, né? Então, eu acho que uma pessoa que tem uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, ela começa a se tornar parecido com ele. Então, é nítido tu ver a mudança. É nítido tu olhar pra pessoa e dizer, pera, tem intimidade. Pera, tem busca, tem devocional, tem conversa, porque a gente começa a tornar mais parecido, né? Então, eu acho que nesse ano pra cá, eu faz um pouco de tempo, assim, tipo... Nesse ano, realmente, tipo, vindo firme, assim, com os meus devocionais, com os meus... Sabe, de buscar, querer mais e achar sempre raso, sabe? Eu acho que se foi semana passada, eu mandei um áudio pra pastora, eu falei assim... Nem foi bem pra pastora, foi pra mãe, né? Eu falei assim, eu acho que eu tô fazendo tão pouco, eu acho que Deus, ele tem pedido tão mais. Eu acho que eu não tô fazendo nada. E ela disse assim, criatura, tu tá... Tudo, tu tá sumindo tudo junto comigo. Tu tá me ajudando. Ela, para um pouco, respira. Então, eu acho que isso vem muito da intimidade, né? E eu acho que é esse o diferencial que a gente tem que ser no lugar que a gente estiver, em todos os ambientes, né? E às vezes a gente vê a pessoa... eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu tô lá na igreja fazendo tudo, eu tô sempre lá, mas, gente, eu tô olhando a pessoa mal-humorada, tá sempre... Eu fico, criatura, tu é parecida no quê com Cristo? Né? Às vezes a gente dá uns tabef, assim, e algo que eu tirei pra mim, eu venho perguntando muito pros guris, eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou copiosamente na presença de Deus? Sabe? E eu acho que quando tu passa mais de 10 dias sem chorar, assim, só chorar na presença dele, tem alguma coisa errada. Sabe? E eu coloquei isso pra mim, eu digo, Deus, eu não posso passar 10 dias sem chorar na tua presença, né? Eu acho que o último dia agora foi domingo. A pastora, ora, eu não conseguia mais orar, eu já tava chorando lá na frente, eu olhava pra ela, ela continuou orando e eu não sabia mais o que fazer, sabe? Eu já parava nos meus, eu só colocava assim a mão no ombro e só começava a chorar. Eu dizia, Deus, seja você, né? Vai você. E eu coloquei isso pra mim, eu digo, Júnior, você tem que ficar até terça da semana que vem, você tem que chorar dessa forma de novo. Porque o que tá nele tem que me constranger. Sabe? O que tá nele tem que causar alguma coisa diferente em mim. Então, eu acho que é isso, a gente ser mais parecido com ele cada dia, né? Então, as pessoas olharem pra nós e elas verem uma diferença. Elas olharem pra nós e elas não verem a nossa cara fechada. E isso mostra nos nossos relacionamentos. Como eu sou com uma pessoa que tá do meu lado. Como eu sou com meu namorado, namorada, meu marido, minha esposa. Como que eu sou? Sabe? Será que dentro da igreja eu tô lá sorrindo, abraçando, feliz, coisa assim? E em casa é... Não, cara, o que você é dentro de um lugar, você tem que ser no outro, sabe? A intimidade que você cuida no seu quarto tem que ser a mesma que você mostra no seu trabalho. E hoje eu tava lá fazendo meu estudo, que depois tem um estudo de noite, e eu tava fazendo estudo,
E daí a minha colega foi sentada, eu sento sozinho, e daí hoje ela foi sentada do meu lado. Vou ficar aqui contigo hoje. Aí sentou lá, e daí tem uma hora que eu tava falando sozinho assim, e daí ela só me olhou, ela tá falando sozinho? Eu disse, não, tô falando com o Espírito Santo. E eu aqui escrevendo, aí a minha irmã veio e falou, tá falando sozinho? Aí a Ana, não, ele tá falando com o Espírito Santo. Aí a gente começou a rir, e daí eu disse, cara, eu acho que essa é a diferença. As pessoas podem olhar e dizer, é loucura, sabe? Você tá falando com alguém que tu não tá vendo, que tu... uma forma louca. Mas depois ela olhou pra mim, assim, agora no final do dia eu fui dizer tchau. Ela disse assim, cara, eu tava tão incomodado, assim, ter aqui do teu lado e veio uma paz, uma tranquilidade, sabe? Eu consegui desenvolver, eu consegui terminar o que eu não tava conseguindo. Eu consegui, né, terminar aqui o meu projeto e as coisas que estavam me empacando. E a cada 10 minutos ela virava o computador, o que tu acha? E eu fazia assim, eu disse, cara, eu aqui, assim. Mas eu acho que é esse o diferencial. E é aquilo que vocês falaram. Deus, ele não vai falar com nós só no nosso quarto. Né? Ele não vai falar com nós só quando a gente tá com a porta fechada. Mas eu acho que os momentos que tá com a porta fechada são os momentos mais pessoais, mais preciosos. Que ultimamente são os que eu mais valorizo. Quando tá eu e ele, sabe? E às vezes eu não, nem vejo o tempo passar. Às vezes eu tô lá, já tinha que estar na loja, eu tô lá no chuveiro, assim, com louvor e orando. E eu olho pro celular e digo, meu Deus do céu, eu já devia estar lá. E pega e sai correndo, mas são esses momentos que a gente tem que valorizar, essa intimidade, né? E João vai falar sobre isso. Ele fala que Jesus ele fala, já não vejo vocês mais como servos, mas eu vejo vocês como meus amigos, né? E para ser amigo de alguém, você tem que ter intimidade, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que caminhar com essa pessoa. E intimidade eu acho que é uma via, tenho certeza, é uma via de mão dupla. Então, não adianta só um fazer a força, só um buscar, tem que ser algo que venha dos dois lados, venha, né? E eu acho que é isso, a gente cada vez ser mais parecido com ele, cada vez resplandecer mais dele, sabe? Não são os meus desejos, minhas vontades, a minha forma de ser, sabe? Eu acho que esse é muitas vezes o nosso problema carnal. A gente começa a se aproximar e ele começa a mudar a nossa vida, ele começa a mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, a nossa forma de falar, de se posicionar. E às vezes isso entra em conflito com a nossa carne, né? Aquela coisa do eu sou assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, os meus pais foram assim, eu vou ser assim, mas Cristo ele tem algo diferente. E quando a intimidade com ele, a nossa vida, a nossa busca com ele começa a transformar, ele começa a mudar, né? Então acho que chega até ao ponto que ele fala assim, ei, você quer ver os seus sonhos, você quer viver os meus, você quer viver o que você idealizou, o que eu idealizei, né? E isso vem muito, e eu acho que essa é a coisa mais incrível, é a gente tirar Jesus para amigo. A gente tirar ele no nosso dia a dia, né? Fazer... A semana passada eu até perguntei pra vocês, né? Eu disse assim, vocês perguntam tudo pra Deus? Sabe? Eu olhei pro Guto e disse assim, Guto perguntou pra Deus se era pra te fazer esse passeio hoje. Né? E são coisas simples, bestas. Às vezes a gente esquece, né? Cara, por que eu vou incomodar Deus com isso? E a verdade é que ele quer ser incomodado com isso. Né? Ele quer que eu olhe e diga, Deus, é pra mim fazer isso? É pra mim aquilo? É pra mim... Né? É buscar essa intimidade de ser realmente tão íntimo a ponto de fazer perguntas tão idiotas, né? Eu acho que é isso que agrada a ele, é isso que ele busca em nós. Isso é muito bom, né? Porque, igual tu falou, acho que quando Deus chega a uma parte e ele fala assim, tu quer ver o teu sonho, tu quer ver o meu sonho, isso separa muitas coisas e muitas pessoas, né? Porque às vezes o plano do Senhor é outro. Né? Não é o que a gente quer, né? E eu acho que isso distancia muitas pessoas, mas é aquela frase que vocês falaram, né? Da espera. Deus faz os seus esperarem, os seus sabem que vão esperar em algo que vem dele, mas as pessoas que vão se desviar, ele não vai fazer esperar. Então, às vezes, o sonho, as metas, os planos separam muitas pessoas da sua caminhada com ele, né? Separam muitas pessoas do secreto, da intimidade, da busca, porque muitos só querem buscar Deus pelo que ele pode fornecer, e Deus não é a pessoa que não vai te fornecer só as coisas que você quer, né? Então ele não é um entregador que vai te entregar só as coisas boas, ele vai te entregar as coisas boas, te entregar as coisas ruins, te mostrar as coisas ruins. E às vezes a gente é assim, cara, com certeza a gente olha Deus como a gente usa a nossa intimidade pra
as coisas dele, a gente pedir as nossas, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim, quando eu vou pedir coisa pra Deus, eu começo agradecendo pra ele não achar que eu sou interesseiro. Então eu começo assim, Deus, obrigado por que tu me deu, obrigado, né, pelas vendas dessa mês, obrigado, né, porque eu conquistei isso, conquistei aquilo. Aí eu começo, mas eu preciso disso, preciso daquilo, né? Eu quero aquilo, tal. Pra não parecer né? interesseiro. Exatamente. Todo dia a gente vai buscando algo. E essa intimidade, né? Eu tô... O quê? Faz 2 meses que eu voltei aqui, né? Uhum. E nesses 2 meses eu tô falando, eu chego pra mata do culto. Eu vou trocar de celular essa semana. E, cara, Não eu chego troca. pro Deus e digo, Deus, eu vou trocar de celular. E ele fala, não precisa. Eu fico, preciso sim. É pra eu mim. quero trocar. E a Tamo resposta junto, dele é né? não. Esses dias eu mandei pro Manu e disse, Manu, tava pensando em pegar um iPad e tal, vai me ajudar nos meus estudos, nas minhas palavras, coisas assim e tal. Aí o Manu disse, interessante, vai dar certo e tal. Aí eu fui pra oração no outro dia, eu digo, Deus, olha, a Manu falou que isso é interessante, cara. Eu pedi que nem o meu irmão, vai me ajudar. E daí Deus disse assim, não precisa. E eu fico, Que louco. por favor, Mas, né? Manu, Mas é aquela coisa, a gente buscar nas pequenas coisas, é uma coisa ridícula, mas, cara, ele entende, ele sabe, ele vai... eu acho que é esse o querer dele, é participar das minhas escolhas, acredita que eu tô na participar das minhas decisões. cara, eu tô na da mesma do celular. E eu fico nessa, eu digo, Deus, mas, né? Aí eu entro muito nessa de a gente analisar, né? Eu digo, Deus, a vida financeira tá ok. Tá ok. Minhas contas tá ok. Por que não? Né? E às vezes a resposta é ou não, e a gente não entende o porquê. Mas eu acho que essa é a coisa mais incrível da gente ter com ele, essa caminhada de entender. E saber que ele vai sim se meter nessas pequenas coisas, ele vai sim opinar nessas pequenas coisas. Eu acho que eu sou muito assim também, só que eu sou muito com... Não com muito celular, sabe? Porque da última vez que eu falei pra Deus que eu precisava trocar, eu dei até... Falei, mas é pra mídia? A mídia vai precisar. Então Eu também com Então a gente precisa trocar. Mas depois disso eu queria, mas aí eu pensei bem, eu orei, eu também recebi um não. Mas até quando eu vou comprar uma roupa na loja, eu questiono. Eu provo e fico olhando, fico, mas... Ô Deus, será que... Não, né? Aí fico, não, né? Aí eu fico, poxa, se tiver o meu número, eu sei que é o Senhor que tá separando pra mim. Se não tiver, eu sei que é um cuidado teu. Aí eu chego lá, tem meu número. Eu falei, eu sei que tu sabia que eu precisava. Então, assim, é algo que já virou rotina, sabe? Às vezes eu tô lá na Renner, às vezes eu tô sozinha, eu fico falando. Não, mas não vai ter essa daqui, mas eu precisava, Deus. Tu podia me mostrar em uma outra loja, um outro lugar. E quando tu faz isso, algo que foi até a pastora, acho que faz uns 2, 3 anos que ela falou isso. Que até pra comprar uma roupa ela pedia pra Deus. Isso revelava muito a intimidade dela com ele, sabe? E depois que ela falou isso, foi algo que me abriu muito um leque. E na sexta-feira, depois da pregação dela de Lázaro, ela falou uma frase através do Espírito Santo que foi, muitas das vezes nós somos rasos com aparência de profundos, sabe? Então nós estamos no raso com aparência de profundidade. Cara, isso me pegou de uma maneira que a gente nunca vai estar imerso 100%, sabe? Que foi aquilo que tu falou e que o Júnior também falou. Então, assim, a partir do momento que até uma decisão de um celular, da troca de um celular, eu pergunto pra Deus, revela muito daquilo que... Onde a água tá no meu corpo, sabe? Se as águas estão nos meus joelhos, se ela já passou do meu lombo, se eu já tô imerso. Então, eu vejo que isso também é muito um cuidado de Deus. E aí, depois que eu tomei essa lapada, eu fico, Senhor, que eu não tenha aparência de profundidade, mas que eu viva a profundidade, que eu esteja cada vez mais imerso em Ti, cada vez mais profundo, porque raso não serve mais para um cristão, sabe? Um cristão que é posicionado, raso não serve mais. Não adianta só eu querer viver só nos cultos ou receber só nos cultos. Não, sabe? A gente anseia, a gente busca por mais. Isso é algo que só quem vive com Deus e tem essa intimidade sente e vê quem precisa, sabe? Então é muito louco. É o que tem sido muito pregado. Que realmente a gente chegou a um ponto e a gente permaneceu a esse ponto que já não dá mais para desistir. Que é realmente algo que já tomou o nosso coração. E realmente eu acredito que não é só a água estar nos enchendo no natural ou, tipo assim, na nossa alma. Mas é a gente colocar as nossas emoções e os nossos pensamentos, principalmente, que foi algo que a gente foi muito ministrado, realmente. Que Deus ainda tem mexido. Que é em qual lugar Ele está ocupando nos nossos pensamentos. O lugar de, Deus, é para mim fazer isso? Ou de que maneira eu posso fazer isso? Eu não tô conseguindo permanecer, ou eu não estou conseguindo entender o que tu quer falar.
E às vezes ele vai responder, às vezes ele vai falar, não, mas tu não tem que entender. A tua questão é a obediência, e é nisso que eu quero te moldar. Então, até que ponto a gente vai estar entregando isso para ele? Realmente, dos nossos pensamentos estarem nele, da nossa intimidade estar realmente não saciada, e é o que a gente está buscando com a nossa conferência. Não para que a gente chegue lá e aí a gente passe a ser insaciável, mas realmente a gente chegar lá e estar, Deus, tu já derramou tanto, e a gente já tá vendo isso. Deus, tu tá derramando a tua presença, tu tá derramando as tuas revelações, mas realmente nós já somos insaciáveis. Nós estamos buscando cada dia mais. Não numa forma interesseira, realmente, mas uma forma que eu sei que tu tem mais. Porque tu tens promessas, e não baseado nas suas promessas, mas baseado no teu amor. Que realmente, sim, a gente coloca... Eu acho que um dos maiores amores que pode existir é o dos pais, enfim. E às vezes Deus nos mostra que o amor dele é como de um pai. Mas é, antes de tudo, como um criador, como alguém... Realmente não que está só sentado no céu, mas como alguém que entende as nossas necessidades. E ele realmente sobressai todas as necessidades. Realmente ele nos traz aquilo que a gente precisa, mas da forma que ele designou. Então, quando a gente entende que muitas vezes ele vai nos revelar, mas às vezes não. Que ele vai nos demonstrar como fazer determinadas coisas. E às vezes ele só vai realmente nos direcionar antes realmente a gente colocar o pé para Deus colocar realmente o chão. E eu acho que realmente crer e viver pela fé é basicamente isso. Então, Amém. é isso. E agora que a Gabi falou sobre a conferência, né? Pra gente encerrar, a gente vai estar com a conferência dia 18, 19, 20, 21, 22. Vai ter o pós-conferência, né? E o pré-conferência também. E se vocês não compraram ingresso ainda, a gente tá com um combo que a gente começou hoje. É só fazer um grupo de 4 pessoas e daí a conferência vai ser R$70 por pessoa. Então é só fazer esse grupinho, mandar no WhatsApp da secretaria. Então se você não tem o contato da secretaria, entra lá na bio do Insta ou chama nós lá no direct. A gente vai estar passando para vocês o contato. É direto com a secretaria, esse combo. Então é só vocês entrar lá, falar com eles. E a gente vai... Monta seu grupinho, chama seus amigos, chama o pessoal da célula, monta... Né? Se você ainda já deu uma enroladinha ali, não conseguiu comprar ainda, tá esperando cair o 10º, não sei. Mas não fique de fora, sabe? Vai ser um momento incrível. Eu acho que era isso hoje, né, gente? É isso aí. Amém? Show de bola. Amém. Tchau.